Aqui ou em qualquer lugar do mundo, o sucesso de uma varejista online depende principalmente da velocidade com que a empresa atende seus clientes. Pensando nisso, a Dafit, um dos principais sites de comércio eletrônico de moda, apostou em controlar uma área que costuma ser uma grande dor de cabeça para outras empresas do setor: a entrega de produtos. E a medida trouxe bons resultados. A ideia inicial era vender sapatos pela internet, mas os 4 sócios precisavam vencer a desconfiança dos clientes com o canal de vendas. O segredo foi apostar em um atendimento especializado, frete grátis e devolução sem custo para o consumidor. Esse cuidado fez com que a Dafit entrasse no grupo das maiores varejistas online do país. O site conta com mais de 50 milhões de visitas mensais. Hoje a empresa já soma mais de 85 mil produtos. A expansão foi conquistada graças a um aporte de 375 milhões de reais realizado por um grupo de investidores internacionais. O próximo passo é ampliar suas atividades para Argentina, Chile, Colômbia e México. E para falar mais sobre comércio eletrônico, a gente recebe aqui no estúdio do Conta Corrente um dos 4 fundadores da Dafit, o único brasileiro do grupo, Philippe Pauwels. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença aqui no Conta Corrente. Philippe, a empresa tem 2 anos de vida. Com 2 anos, vocês têm 1.300 funcionários, são líderes no segmento em que atuam e já receberam 375 milhões de reais em investimentos. Como é que essa história toda começou? Bom, na verdade, a gente já está com quase 1.400 funcionários no Brasil, então... Mais ainda? Aumentou. Na América Latina, estamos com 1.800 funcionários. E a ideia nasceu numa sala pequena em Itaim. Nós estávamos lá com os 4 sócios e um estagiário que falava alemão. Eu morei a minha vida inteira quase na Alemanha. Eu saí daqui com 8 anos. Lá eu já tinha uma loja de e-commerce junto com um dos sócios da Dafit. E daí a gente decidiu vir para cá. A gente fez uma pesquisa do mercado. É um dos maiores mercados de moda do mundo. Você tem a demanda, você tem, a indústria local aqui no Brasil. E faltava concorrência. Então, a gente decidiu montar esse negócio aqui no Brasil, fim de 2010. E no início de 2011, a gente lançou o site com 20 funcionários. E desde lá, a gente cresceu a ser uma empresa de quase 1.800 funcionários da América Latina inteira. Você saiu da Alemanha para empreender no Brasil. Esse foi o objetivo? Exatamente. Eu, obviamente, sempre voltei para cá, mas foi mais visita de praia do que outras coisas. E depois, a gente pesquisou, a gente gostou bastante do mercado e... Quando a gente viu essa oportunidade, a gente conseguiu captar fundos fora do Brasil e iniciamos as operações aqui. Agora, qual foi o maior tropeço, o maior revés que você teve nessa trajetória de 2 anos? Bom, os problemas são sempre aqueles que você não antecipa. A gente já conhecia bem o e-commerce em geral, de outros países, como nós já tínhamos operações fora, como fundadores. E para a gente foi um pouco a surpresa o setup da empresa. Obter uma inscrição estadual, CNPJ, alguns passos mais burocráticos aqui no Brasil. Isso, obviamente, não foi tão simples para alguém que começou sua carreira profissional fora do Brasil. E, com certeza, também no início, as dificuldades de logística que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Isso, se você compara o nível de serviço fora do Brasil, com os níveis que a gente consegue alcançar aqui no Brasil, certamente são diferentes. Mas a gente conseguiu atender os nossos clientes bem. Tá certo. As lojas virtuais deverão se adaptar às novas regras do comércio eletrônico, que passam a valer oficialmente nessa semana. O descumprimento pode acarretar em multas e até mesmo em suspensão das atividades. Entre as mudanças, o lojista deve prestar atendimento e suporte ao cliente em tempo integral, ou seja, 24 horas e 7 dias por semana. Além disso, o lojista é obrigado a devolver o valor da compra caso o cliente se arrependa em até 7 dias. Mas não é só isso, não. A partir de agora, os sites devem exibir em local de destaque e de fácil visualização informações como razão social e o número de inscrição do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, endereço físico e eletrônico, contato telefônico e e-mail, e ainda discriminar no preço as despesas adicionais como frete ou seguro. Para as compras coletivas, além das outras regras, as empresas devem informar o prazo para utilizar a oferta,
a quantidade mínima de consumidores para fechar o contrato e a identificação do fornecedor responsável pelo site e pelo produto ou serviço ofertado. E para explicar o impacto dessas novas regras para o comércio eletrônico, a repórter Laura Cassano conversou com a advogada e especialista em direito digital, Patrícia Peck. A doutora Patrícia Peck é autora do recém-lançado livro Direito Digital e vai falar um pouquinho para a gente sobre as principais mudanças com essa lei. Uma delas é justamente a necessidade do site deixar mais claro para o consumidor os seus dados, né? Os dados da empresa. Por que isso é importante? Exatamente. O que acontece é que hoje uma loja virtual muitas vezes tem só um contato de e-mail e não é o suficiente quando o consumidor quer conversar sobre algum tipo de problema. Então, a lei nova exige um dado maior sobre a empresa, que fale o CNPJ e que coloque contatos daquele endereço que seria da empresa, mesmo que virtual, um telefone de contato e um endereço eletrônico obrigatório. E isso ajuda bastante a combater o problema da loja fantasma, né? Que acontece muito, a pessoa vai atrás da oferta imperdível e aí, depois que vê que não recebe o produto, entra de novo na internet e sumiu o site. E ela não teve oportunidade de anotar nenhum tipo de contato, até para fazer uma reclamação no Procon. Inclusive, agora as empresas também têm um limite para responder às reclamações dos consumidores. Sim, foi estabelecido pela lei que o limite é 5 dias. Claro que para esse consumo digital, que é muito imediato, parece muito. Mas, em geral, as pessoas têm tido uma dificuldade de resolver o problema na internet em até 30 dias. Então, a lei determinar que em 5 dias tem que haver uma resposta efetiva da empresa para solucionar o problema é uma conquista. Agora, Felipe, qual que você acha que vai ser o impacto no dia a dia para vocês, para as lojas virtuais e para os consumidores desse ambiente virtual eletrônico? Eu acho que para os clientes vai ser um ponto muito positivo, só vai elevar o nível do comércio eletrônico aqui no Brasil. Eu acho que esses patamares são patamares que a gente também já conhece em outros países do mundo no comércio eletrônico. Para a Dafit como empresa, eu acho que o impacto vai ser limitado. Limitado porque nós já oferecemos tudo isso. A gente já tem um saque 24/7 desde o início das operações, respondemos ao cliente de forma imediata. Então, para a gente, pessoalmente, não vai ter muito impacto, mas com o consumidor ganhando cada vez mais confiança no comércio eletrônico, a gente espera também que a Dafit consiga ganhar com isso. E no Brasil tem espaço para avançar ainda, né, no consumo eletrônico, né? O consumidor ainda tem espaço para crescer, para aumentar o volume de compras, né? Com certeza. A penetração de e-commerce dentro das indústrias, por exemplo, na parte de moda, está bem embaixo do que a gente conhece em outros países. Aqui no Brasil, temos uma penetração de e-commerce dentro de calçados ou vestuários de 2%, 2,5%. Esse número já na Europa, por exemplo, está em cima de 10%, nos Estados Unidos também, entre 10% e 15%. Então, tem muito espaço para crescer ainda no Brasil. E falando em números, vamos dar uma olhada em alguns outros números que mostram o crescimento e a importância do comércio virtual aqui no Brasil. As informações são da consultoria de marketing digital Ebit. No ano passado, o setor de e-commerce faturou ao todo 22 bilhões e meio de reais, um aumento de cerca de 20% em relação a 2011. E a expectativa é que esse número salte para 28 bilhões este ano. O número de pedidos e compras realizadas também impressiona, 66 milhões e 700 mil, alta de quase 25%. E a grande responsável por esse avanço é a chamada classe C. Em 2012, 46% dos novos consumidores virtuais tinham renda familiar entre R$1.000 e R$3.000. Mas quais são os grandes alvos dos consumidores brasileiros? De acordo com o Ebit, os produtos mais procurados pelos consumidores são os eletrodomésticos, seguidos de perto pelos produtos de moda e acessórios. E em terceiro lugar, aparece o grupo saúde, beleza e medicamentos. Ô Felipe, quais são as peculiaridades aqui do nosso mercado de e-commerce brasileiro? E quais são as principais diferenças se a gente comparar, por exemplo, com o mercado americano? Com certeza, a cultura de pagamento aqui no Brasil é diferente. O brasileiro gosta de pagar em parcelas, então muitos sites você vai ter a possibilidade de pagar até 12 parcelas.
Nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, a possibilidade de pagar muito mais de pagar com cartão de crédito, mas sem parcelas. E também em outros países, por exemplo, na Europa, Suécia, Alemanha, você tem o pós-pagamento. Isso ainda no Brasil não funciona, mas quem sabe algum dia vai funcionar. Isso é um dos aspectos. O outro, com certeza, toda a parte de logística que aqui é um pouco mais complicado, também devido ao tamanho do país e à infraestrutura. Agora, uma outra pergunta. No começo de 2012, eu tenho até os dados aqui, só 0,8% do comércio eletrônico foi feito via celular. Em janeiro de 2013, um ano depois, 2,5%. Ainda não é muito, mas avançou. Qual que você acha que é o futuro desse chamado m-commerce, né, desse mobile commerce? Eu acho que essa tendência que a gente viu no passado vai continuar. A gente vai ter um crescimento muito forte. O Brasil ainda está muito longe de penetrações vistas, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, onde m-commerce representa quase 20%, 15 a 20% do total. Então, a gente deve ver um crescimento bem agressivo, algo que também até pegou as empresas americanas com surpresa. Um Facebook não estava preparado para esse crescimento, a gente viu as ações deles serão penalizadas. E também na China, um país que talvez a gente consegue comparar um pouco mais com o Brasil, o crescimento foi imenso no passado. E agora, uma outra característica interessante da internet, um fenômeno mais ou menos recente, o setor de compras coletivas. Movimentou R$1,5 bilhão no ano passado, só que o crescimento passou de 30% para 8%. Diminuiu bastante a velocidade, reduziu bastante a velocidade. Qual que você acha que é o futuro desse setor? O setor está com certeza numa fase mais complicada. Eu acho certamente tem várias oportunidades lá, então o negócio vai continuar. Para o consumidor é uma oferta muito legal. Ele consegue comprar produtos, serviços com desconto muito alto, normalmente em cima de 50%. Do ponto de vista dos fornecedores, com certeza tem espaço para melhoria. Um fornecedor que vende um produto com 50% de desconto, obviamente tem a expectativa que esse cliente vá voltar. E eu acho que essa expectativa não se realizou muitas vezes no passado, então eu acho que essas empresas vão ter que adequar o modelo um pouquinho, mas certamente vai continuar.